Gostaria de continuar nesta manhã compartilhando com vocês uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje nós vamos entrar na segunda parte falando sobre a paternidade espiritual. Na semana, no final do ano passado, nós temos uma série, umas 5 ministrações no nosso canal, no canal da Insegec, falando sobre a restauração da paternidade biológica, como é importante nós sermos curados na paternidade biológica. E esse ano nós entramos falando sobre a paternidade espiritual. Nós entramos num tema onde nós queremos falar sobre pessoas que não apenas treinam outras pessoas, que não apenas preparam ou instruem outras pessoas. Nós não queremos ser pessoas, eu e a pastora Priscila, por exemplo, um casal que chega na vida do pastor Miquil e na pastora Gisele, ou da nossa equipe aqui, e treina esses discípulos, preparam esses discípulos, instruem esses discípulos. Não, nós queremos ser na vida desses irmãos, modelo na arte de viver. Modelos na arte de viver, pessoas, queridos, que são modelos
inspirações para uma geração mais jovem. É isso que nós precisamos ser, modelos para uma geração, inspiração para pessoas que queiram crescer na fé, pais, mães espirituais que façam parte da vida dos seus discípulos. É sobre isso que nós estamos falando. Fazer parte da vida das pessoas que estão à nossa volta, fazer parte das pessoas que convivem conosco, que estão junto conosco. Por quê? Porque infelizmente nós estamos vivendo numa geração de um cristianismo sem filhos e sem pais espirituais, uma geração que não prioriza a importância da aliança. Exato. Hoje nós vivemos uma geração em que as pessoas não priorizam muito a importância de sermos, estarmos, vivermos aliançados. Por que, queridos, isso? Hoje nós vemos pessoas que às vezes estão no ministério e por qualquer coisa rompem uma aliança, não estão junto com suas lideranças, não formam, não estabelecem alianças. E nós precisamos levantar essa geração de verdadeiros filhos e pais espirituais, filhos que tenham corações moldáveis, ensináveis em Cristo, pais espirituais que assumam a responsabilidade de orientar os seus filhos no Senhor, filhos que sejam e tenham corações moldáveis e pais que tenham corações responsáveis para cuidar dessa geração. Inclusive, a meio a tudo isso, existem pessoas que precisam às vezes parar de ficar procurando um pai espiritual e começar a ser um pai espiritual. Porque às vezes a gente fica assim, querendo um pai espiritual, e a gente já está tanto tempo na fé, caminhando, a gente tem que parar de querer ser só um filho e se tornar um pai espiritual, um pai que cuida. E o princípio da paternidade espiritual, ela é muito simples. Ser um pai ou uma mãe espiritual, o que é isso? É apenas um ato de guiar alguém espiritualmente, é ser um discipulador, é guiar uma outra pessoa espiritualmente, é guiar e ser um progenitor espiritual para alguém mais jovem no Senhor. Apenas isso. É abraçar alguém como um filho e cuidar desta pessoa. Eu disse na semana retrasada que essa paternidade espiritual é a gente estabelecer um vínculo relacional, um vínculo onde um cristão mais maduro se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar um outro cristão a amadurecer na sua vida cristã em Deus. É um cuidado. E eu estou dizendo, queridos, Deus tem nos incomodado muito sobre esse contexto de nós ministrarmos sobre essa questão da paternidade espiritual, porque nós vivemos hoje numa geração em que às vezes as pessoas dentro das próprias casas, elas não são criadas, elas não têm uma identidade biológica do seu pai. Nós já falamos muito sobre isso, e transfere isso para Deus, e transfere isso para a igreja, e transfere isso para as lideranças, e se tornam muito independentes, não vivem debaixo de uma cobertura espiritual, de uma proteção espiritual. Inclusive, já vimos que a coisa que os pais fazem, nós falamos isso já, é o que? Primeira coisa, é gerar filhos. Pais biológicos geram filhos biológicos, pais naturais, eles geram filhos biológicos. Os pais espirituais, naturalmente, eles geram filhos espirituais. E eu quero ler com vocês novamente um texto-chave, onde o apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Coríntios, ele usa uma linguagem muito específica sobre essa questão da paternidade espiritual, que está em 1 Coríntios 4, versículo 14 e 17. Nós vamos nos deter nesse texto, onde ele diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Olha que lindo. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gereis por meio do Evangelho. Portanto, suplico que sejam meus imitadores. Por esta razão,
estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Esse texto ele deixa muito claro que antes de me tornar um pai espiritual, eu preciso gerar filhos espirituais. E nós não fazemos isso se não for através de compartilharmos o Evangelho. Como? Ganhando almas para Jesus. É a única maneira. No versículo 15, nós vemos, Paulo disse assim: pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei no Evangelho. É assim que nós geramos filhos espirituais. Ou seja, para que a pessoa nasça, para que a pessoa conheça Jesus, nós precisamos plantar uma semente incorruptível no coração dessa pessoa. E esse é o tema da ministração, desde a semana retrasada: plantando sementes incorruptíveis. Pastor, eu não estou entendendo muita coisa. Vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais ou até mesmo aqui, você pode entrar nessa ministração de hoje, no nosso canal, clicar na descrição e você vai ter o link da primeira ministração, e aí você vai conhecer um todo, onde e por que nós estamos falando isso. Ou seja, queridos, essa semente plantada, incorruptível, da palavra de Deus no coração das pessoas, quem faz isso somos nós. Agora, se fizermos isso, plantarmos essa semente, o Espírito Santo, Ele fará essa semente germinar, como nós vimos ontem. Ontem nós plantamos muitas sementes no coração de muitas pessoas. Quem fará essa semente germinar não somos nós. Nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo vai fazer a dele. Umas germinaram ontem mesmo, como nós estamos já aqui, pessoas chorando, entregando as suas vidas a Jesus ontem mesmo, dizendo: eu quero Jesus, Senhor e Salvador. E tinha gente ontem que, ao oferecer uma água apenas, disse: não quero, não aceito. Outras receberam e demos uma direção: olha, entra aí no QR Code, conheça um pouco mais sobre a água da vida, que é Jesus. Nós plantamos, e se nós fizermos isso, queridos, o Espírito Santo, Ele vai fazer com que essa semente, na hora certa, ela germine. Lembrando que, sem o elemento humano que é você, essa semente não pode ser plantada no coração das pessoas. Pais espirituais plantam sementes espirituais, assim como os pais naturais plantam sementes naturais. Lembram daquela historinha da semente que nós contamos na ministração anterior? Não? Então entre lá na descrição e você vai ver. Muito interessante que se nós não plantamos a semente, como aquele menino esqueceu de plantar a semente, depois de 2 semanas não nascia nada. Por quê? Porque não tinha semente ali no vasinho. Inclusive, queridos, eu compartilhei na semana anterior alguns exemplos do meu pai, que ainda até hoje atualmente trabalha na agricultura, e onde ele faz uma analogia, uma comparação, né? Onde eu fiz uma analogia, na verdade, uma comparação que não importa se você é uma pessoa eloquente ao compartilhar o Evangelho, ou se você tropeça em algumas palavras quando vai falar alguma coisa. Eu digo isso porque o poder de lançar uma semente não está em nós, está na semente. Deus não está procurando perfeição, Deus não está procurando eloquência, Deus não está preocupado do jeito que nós vamos falar, porque o poder está na semente da palavra de Deus. É essa semente que produz vida na vida das pessoas. As sementes que o meu pai plantar, que eu plantar, que você plantar, elas irão nascer. Isso porque o poder da semente não está em nós, está nas sementes.
Você não tem que ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, né, de tempo integral, um mestre, para que a gente possa falar do Evangelho de Jesus. Não, do jeitinho que você é, do jeitinho que nós somos, né, Marcos? Posso orar por você? A Manu ontem com as mãozinhas assim levantadas, gente, olhinho fechado, uma senhora desse tamanhozão assim na frente dela e uma criancinha, e ela ali orando. O Benjamin, o filho do Miquel, foi fazer uma entrega de uma água para uma pessoa. Eu soube dessa situação lá. Um palhaço que estava trabalhando com as crianças, e depois o Benjamin veio contar para mim, todo coraçãozinho tristezinho assim, dizendo que foi entregar água para o palhaço, e o palhaço foi rude com ele, uma criança. Não vou entrar em detalhe aqui, mas o palhaço disse: quem é que já fez a cabeça de uma criança desse tamanho? Onde já se viu? E ficou aí bravo, queridos. Aí nós tivemos lá uns defensores, né, umas defensoras da fé ali. Depois o Benjamin veio contar para mim. Eu disse: filho, não fique assim. Eu conversei um pouquinho com ele. Logo depois eu vi o pai dele sendo muito sábio. Pegou ele e as crianças, tinha uns policiais lá, e disse: vamos orar. E aí levou lá, tinha uns policiais, tirou os policiais dentro do carro, e o Benjamin, todas as crianças orando pelos policiais, queridos, depois. Ah, meu Deus, nós temos que fazer as coisas do jeitinho que nós somos. Do jeitinho que nós somos, nós precisamos plantar o Evangelho, essa semente, sem ficar esperando, lembra, das condições perfeitas. É aquele texto que está lá no livro, Salomão disse, aliás, eu quero ler com vocês, Eclesiastes 11:4, ele diz assim: quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Eu acredito que aqui esteja muito claro, até esse momento, o primeiro passo, queridos, para nós sermos uns pais espirituais, é plantarmos sementes espirituais. Aliás, esse versículo 4 aqui, e os demais, eles ilustram uma verdade incrível que nós precisamos compreender. Primeiro, eu e você devemos plantar sementes o tempo todo, em todo o tempo, sejam as condições favoráveis ou não, seja com vento ou não, seja com nuvem ou não, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, o segredo é não podermos encolher as nossas mãos, ou como diz uma versão, retirar as nossas mãos. Aliás, eu quero continuar lendo esses textos, queridos. Diz, versículo 5, Eclesiastes 11, o 5, olha só o que diz. Assim, versículo 5 diz: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Nós só precisamos cumprir o propósito, só lançar a semente. O resto é por conta de Deus. Nós vimos ontem ali Deus, né, através de várias pessoas, lançando uma sementinha. E nós vamos, queridos, viver isso nesse ano numa prática muito. Lançar sementes, plantar semente na vida das pessoas, semear essa sementinha, que é a palavra de Deus. Quanto mais semente nós plantamos, mais colheita nós teremos. Isso é bíblico, quero ler, está lá em Gálatas.
Gálatas não, em 2 Coríntios 9, 6, diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Eu e a pastora Priscila e a Gabriela, nós acabamos de voltar da casa dos nossos pais. E ir na casa dos nossos pais é um perigo, queridos. É um perigo. Porque você chega lá, você quer, encontra tudo. E aí, papai e mamãe, né? Imagina, esse ano nós vamos completar, eu e minha família, eu e Priscila, nós vamos completar 50 anos de idade. Você chega lá, você se torna uma criança. Não é assim, dona Bernadette, que a gente traz os nossos filhos, nunca cresce, né? Sempre são... Não é, Raquel? Aí eu cheguei lá, papai e mamãe disse: gente, eu engordei 4 quilos. Dá para acreditar nisso? Meu Deus do céu. Dá, né? Dá, né? Dá para ver, né? Barriguinha, tudo, né? 4 quilos. Mas nós acabamos de voltar da casa dos nossos pais. E cada vez que eu chego na casa dos meus pais, eu fico surpreso com a quantidade de coisas novas que os meus pais plantaram. É interessante. E está chovendo muito nessa época lá. É muito gostoso ver a alegria deles com a colheita daquilo que eles plantaram. Você sai assim com eles no quintal para dar uma volta, né? Mamãe levanta bem cedinho e vai tratar as galinhas dela. Lá tem as galinhas caipiras, os ovos caipiras, tudo. E aí mamãe já vai dizendo assim: papai também, se sai com eles assim. Eu tive alguns anos atrás, eu estava vendo algumas fotos de alguns anos que eu tinha lá, eles não tinham praticamente nada no sítio. Agora você chega lá, uma floresta, um pomar de tantas coisas. E aí você vai caminhando com eles, ele diz: filho, está vendo isso aqui? Eles plantaram agora um famoso quiabo de metro. Quem aqui conhece o quiabo de metro? Mas é um quiabo desse tamanho assim. E eu ia medindo, todo dia que eu levantava, o quiabo ele crescia 4 centímetros por noite. E durante o dia mais 4 centímetros. Um dia, em 24 horas, o quiabo crescia praticamente quase 10 centímetros. Chegou no último dia de vir embora, papai queria que eu trazia os 2 quiabos de recordação. Mas aí você anda mais um pouquinho e diz: olha, você está vendo isso aqui, filho? Isso aqui é o pé de caxi, já está começando a dar o caxi. Esse aqui é o pé que eu plantei. E aí ele vai levando você em todos os lugares. Irmãos, ele tem uma variedade de coisas. Coisas que você... Quem é que conhece o que é angá? Sabe o que é angá? Não? Papai plantou um pezinho de angá há um tempo, está enorme. E aí ele diz: filho, esse aqui é o limão champanhe. Esse aqui é a temoia. Essa aqui é a pitaia. A pitaia alguns viu por aí, né? Uns vídeos aí eu cortando pitaia vermelha e pitaia branca. Filho, esse aqui é pitanga. Esse aqui é figo. Esse aqui é acerola. Esse aqui é a carambola. Esse aqui é o abacaxi. Esse aqui é o limão cravo. Esse aqui é a jabuticaba. Esse aqui é a pinha. Essa é a cajamanga. E ele vai levando vocês nos lugares, queridos, e mostrando tudo. Quantas coisas. E aí eu vou entendendo que quanto mais nós plantamos, mais nós colhemos. Aí ele leva você assim para as hortinhas dele lá. Aí você chega lá, tem mandioca, tem pimenta, tem vagem, tem milho, tem tomate, tem chuchu, tem abóbora, tem cebolinha, tem... Aí você anda mais um pouquinho e ele diz: filho, está vendo aquela ali? É a parreira de eucalipto que o papai plantou. Aquele ali é a seringueira. Ele plantou 3 pés de seringueira, irmãos. Está enorme, já está dando borracha, sabe a seringueira da borracha? E aí, esse aqui é o jacatiá. Você ouve os nomes, você nem sabe o que é na vida. Aí ele leva para um cantinho dele e diz: essa aqui são as plantas medicinais. Aí você chega lá, tem Vic Vaporub. No chão você colhe a folha da Vic Vaporub. Lá tem gengibre, tem erva cidreira, tem, acho que, eu nem sei se o nome está correto, acho que é ora pronobis.
Tem tanta coisa, você se perde os nomes aí. Esse aqui, ora para o nome, esse aqui é o remédio para o câncer, filho. E tem bordo, e tem não sei o que e tal. Todas essas sementes, e aí eles me convenceram. Eu trouxe semente de pitanga para plantar aqui, trouxe amora para plantar aqui, e já tenho 16 pés de pitaia plantado por aí. Eba, né? Queridos, o que eu quero dizer com tudo isso? No seu dia a dia, compartilhe a sua história. Plante a sua sementinha. Como que você chegou a Cristo, a sua fé em Deus? Plante sementes, ela vai frutificar. Leve um folhetinho, distribua. Aqui na cidade, vira e mexe, a gente para num semáforo, existe alguém fazendo um pedido, alguma coisa. E embora a prefeitura ela tem canalizado recursos para isso e orienta-nos a não fazer isso, nós sempre procuramos usar isso como meio evangelístico. Sempre quando nós vamos entregar, se porventura vamos entregar uma moeda ou alguma coisa para a pessoa, a gente abre com cuidado, mas a gente fala alguma coisa, e sempre no nosso carro existe um folheto cristão, e nós entregamos para as pessoas. Eu não sei, faça um piquenique, distribua frutas, né? Água, como nós fizemos ontem. Compartilhe um versículo bíblico com alguém. Convide as pessoas para participar da sua célula, a fim de que possam receber, ouvir o Evangelho. Convide a pessoa para estar aqui na igreja. Vou contar uma história para vocês. Com certeza vocês já ouviram de uma senhora chinesa, já bem idosa de idade. Ela tinha 2 grandes vasos, e esses vasos, cada um, eles eram assim amarrados, suspensos numa extremidade de duas varas, 2 madeiras, e ela carregava esses vasos nas costas. Um dos vasos, ele era trincado, rachado, e o outro era um vaso perfeito, e todos os dias ela saía da sua casinha, passava por uma estrada, um caminho, ia num riacho, buscava água, e vinha com esses vasos cheios pelo caminho. E nessa caminhada, né, aonde ela saía do riacho até a sua casa, o vaso perfeito, ele sempre chegava cheinho de água na sua casa, e ela distribuía aquela água, o que ela tinha que se fazer. No entanto, o vasinho rachado, ele nunca chegava cheio. Ele sempre chegava com menos água do que ele saía do riacho. E esse vasinho rachado, naturalmente, ele se sentia meio menosprezado. E o outro vaso se sentia meio orgulhoso, porque ele cumpria o propósito completo, né? Ele trazia o resultado correto. E aquele pobre vaso rachado, ele tinha às vezes vergonha do seu defeito, do defeito que ele tinha, porque ele só conseguia fazer metade daquilo que ele tinha que fazer. Ele não fazia por inteiro. E ao fim de um tempo, a história diz, pelo menos depois de 2 anos, aquela senhora caminhando, e aquele vasinho, ele começa a refletir sobre, vamos dizer assim, a sua derrota, porque ele não cumpriu o propósito, que era levar a água completa para a casa daquela senhora. E durante aquela reflexão, esse vasinho é uma história, uma lenda. Esse vasinho, ele chegou para a senhora e disse para ela: eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha porque essa rachadura que eu tenho, ela faz-me perder metade da água até a sua casa. Eu nunca consigo cumprir o meu propósito por completo. E aquela senhora velhinha sorriu, virou-se para aquele vaso no caminho de onde eles caminhavam e disse para aquele vaso: dá uma olhadinha do lado em que você vem. E aí o vaso olhou e percebeu que ali no caminho que ele passava,
estava bem diferente do lado que o vaso supostamente perfeito passava. E aí ela disse assim: repare as flores, repare o que tem, o que você produziu durante todos esses anos. E aí aquela senhora diz: eu sempre soube do teu defeito, portanto, sabendo do teu defeito, sabe o que eu fiz? Eu plantei sementes. Eu plantei sementes de flores, plantei semente de plantas à beira do caminho, do seu lado, e todos os dias, enquanto nós voltávamos do rio, você as regava, você jogava água, e por isso que durante todos esses 2 anos, ou mais, eu posso agora apanhar flores, enfeitar a mesa, alegrar a minha casa, alegrar o meu jantar, alegrar o meu almoço. E se não fosse você como você é, essas flores maravilhosas, elas não teriam nascido, sido produzidas e alegrado, enfeitado a minha casa. Queridos, nós somos um vaso, e contemos dentro desse vaso a maior preciosidade que existe, a água da vida. E às vezes temos defeitos, e por que não dizer, sempre temos defeitos, nós não somos perfeitos, mas que através dessas rachaduras, dessas imperfeições, a gente continue todos os dias, deixando essa água da vida sair de dentro de nós e tocar a vida das pessoas. Tocar a vida das pessoas que precisam conhecer Jesus. Em Romanos capítulo 9, versículo 21, diz assim: ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? No livro de Timóteo, 2 Timóteo 2,20, ele diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para desonra. 1 Tessalonicenses 4,4 diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não importa se eu sou vaso de barro, se eu sou um vaso de ouro, como diz a Bíblia, se eu sou um vaso de pau ou um vaso de prata. O importante não é o vaso brilhar, mas é o que está dentro desse vaso. Por isso nós precisamos ser vasos de santificação, vasos de honra, para tocar a vida das pessoas. E devido à importância desse assunto, queridos, nós estamos falando de semear sementes incorruptíveis. Hoje é o 2º domingo que nós estamos falando sobre isso. No entanto, partindo agora para, eu diria, o encerramento desse primeiro elemento da paternidade espiritual, que é semear semente, isso vai ficar, nós vamos entrar na próxima ministração, nós vamos entrar num outro contexto. O primeiro elemento que um pai espiritual, para se tornar um pai espiritual, precisa fazer é plantar sementes. No entanto, com o plantio da semente, pelo ato de compartilhar a palavra, eu diria que há um outro aspecto importante nesse cenário da paternidade espiritual, que é uma coisa chamada oração. E eu quero terminar falando sobre isso. Oração, queridos. Eu e você, grave isso, guarde isso no seu coração. Eu e você teremos mais sucessos se conversarmos com Deus sobre as pessoas antes de nós conversarmos com as pessoas sobre Deus. Com certeza nós teremos muito mais sucesso se nós conversarmos com Deus primeiro de conversarmos com as pessoas, do que nós conversarmos com as pessoas antes sobre Deus. Como é importante orarmos. Lançar a semente de Deus sem orar não é tão eficiente quanto lançar a semente com oração. Como é importante a oração. Você olha, você chega perto da irmã de Nalva, os poros dela saem oração. A vida dela é oração, vocês sabem disso.
pessoa de oração. Como é importante a gente orar. O salmista Davi, no Salmo 126, no versículo 6, 5 e 6, quero ler com vocês. Ele diz que é muito importante a gente chorar, plantar a semente, chorando, orando, porque a gente vai colher esses frutos através dessa oração. Diz o salmista: os que semeiam em lágrimas, essa lágrimas, queridos, é oração. Os que plantam essa semente com oração, eles cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós vamos sim, queridos, ver essas cadeiras cheias, que estão demarcadas. A hora que encher essas primeiras, nós vamos abrir as próximas, como um ato profético, e conquistando, colocando a planta dos nossos pés. Mas nós não faremos isso se não for através de choro, através de oração. Orarmos sempre pedindo a direção de Deus, quando, onde, o lugar, o modo que nós temos que plantar essa semente. E o mais importante é deixar que o Espírito Santo encha a gente com uma consciência dessa condição desesperadora em que estão as pessoas sem Cristo hoje. Nós olhamos hoje, queridos, para a nossa sociedade, nós olhamos hoje para um contexto econômico, político. Meu Deus, sendo cristãos, dá um frio na barriga, a gente já fica atemorizado em ver tantas coisas já acontecendo na nossa nação. Nós cristãos, eu não sei você, a gente fica um pouco atemorizado. Imagine a condição desesperadora de uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que não conhece o Senhor. E aí nós vemos, não é tão anunciado, mas nós vemos bairros importantes, bairros chiques, cheios de prédios, aqui eu nem vou citar, e você de vez em quando, nós ouvimos de vez em quando, porque eles tentam abafar, é fulano, é ciclano, é jovem, adolescente, pulando do primeiro, segundo, décimo, não sei andar, se matando. Condições desesperadoras, e nós precisamos orar, para que em nome de Jesus, queridos, o Espírito Santo encha essa condição, encha essas pessoas, a consciência dessas pessoas, da necessidade. E nós precisamos ter Deus precisa encher a nossa consciência dessa condição desesperadora do que as pessoas estão passando lá fora, a ponto, queridos, de nós termos e recebermos uma condição digna de choro, de dores de parto, através da oração, conforme o que até o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4,19, na versão Almeida, revista e corrigida, ele diz assim: meus filhinhos, por quem eu de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, queridos, ele agonizava em oração pela salvação deles, mas depois também Paulo agonizava novamente pela maturidade deles. Paulo agonizava para ganhar as pessoas, e Paulo agonizava para discipular as pessoas. Ganhar é só o primeiro passo, depois tem o cuidado. Eu estava vendo aqui o Noah aqui em cima, na hora que nós estávamos orando. Quando o Noah nasceu, imagine se o pastor Miquil, na hora que o Noah nasceu, aí o pastor Miquil e a Gisele olhassem para ele assim e falassem: já nasceu, agora ele se vira sozinho, agora não precisa fazer mais nada. Né, Igor? Imagina olhar para as duas, o seu príncipe, sua princesa, e falar assim: nasceu, agora eles se viram. Não, gerou o filho com dor de parto, mas agora existe uma outra dor de parto, que é discipular o filho, que é cuidar do filho, que é fazer esse filho crescer. Paulo agonizou para ganhar as pessoas, e também agonizou para consolidar, agonizou pelo cuidado das pessoas. Queridos, nós só conseguiremos fazer isso através do amor, não existe outra maneira. Nós só faremos isso amando a Deus e amando as pessoas. Deus precisa gerar essa consciência em nós através da oração.
da agonia que as pessoas estão sem Cristo. E nós só faremos isso através do amor a Deus e o amor às pessoas. Queridos, parece lógico o que eu vou dizer agora, mas é lógico mesmo, sabe? As pessoas não nascem de novo sem que a semente incorruptível da palavra de Deus seja plantada na vida delas. É lógico isso. E que alguém tenha dores de parto por essas pessoas em oração. Os pais e as mães espirituais fazem ambos. Os pais espirituais, eles plantam semente e geram para que essa semente nasça. Sim, queridos, como pais espirituais nós precisamos plantar as sementes, e em oração nós precisamos também sentir dor de parto por essas pessoas. Orar, sem oração nós não vamos ver essa semente frutificar. Então veja bem, para que uma pessoa nasça de novo, primeiro ela precisará que alguém plante uma semente da palavra de Deus no coração dela. Esse é o primeiro elemento da paternidade espiritual. Amém? Até aqui tudo bem? No entanto, isso está vinculado ao primeiro degrau da escada do sucesso, que é ganhar, fazer com que essa pessoa conheça Jesus. Agora, ainda que o novo nascimento espiritual seja obra exclusiva do Espírito Santo, isso não envolve nada, não tem nada a ver com a gente só planta a semente, é o Espírito Santo quem faz a obra. Ainda que o novo nascimento, queridos, ele espiritual seja obra exclusiva do Espírito Santo, de ninguém mais, o novo convertido, ele precisará da ajuda de alguém mais maduro, baseado na palavra de Deus, que ajude a dar os primeiros passos. E é a este relacionamento de discipulado que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Ainda que o novo nascimento seja obra do Espírito Santo, essa pessoa vai precisar de um pai espiritual. Um pai espiritual. Nós aqui também chamamos isso de consolidação, que é o segundo degrau da escada do sucesso. É consolidar essa pessoa, é cuidar desta pessoa, é estar junto desta pessoa. E é sobre essa paternidade espiritual, queridos, que o apóstolo Paulo, ele estava se referindo, e eu quero concluir agora, quando ele diz em 1 Coríntios, eu quero ler em algumas versões aqui, pelo menos em 3, começando na Nova Almeida atualizada. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4,15. Nós lemos esse texto lá em cima. Paulo, ele estava se referindo à paternidade espiritual, a essa consolidação, dessa forma aqui, olha. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Ainda que a gente hoje a gente recebe muita instrução, muita informação, aqui, nas nossas classes, hoje nós temos o YouTube aberto, tantas instruções, mas Paulo estava dizendo, assim, ainda que nós tivéssemos milhares de instrutores, não temos muitos pais, que pagam preço, que choram, que são pais espirituais. Olha na NVI o que ele diz: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. E numa linguagem mais contemporânea, na NVT, ele diz assim: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que anunciei. Nós nos tornamos pais espirituais através dessas boas novas que anunciamos. Amém, queridos?
Paulo aqui, ele estava falando que embora houvesse milhares de instrutores, milhares de mentores, milhares de mestres, milhares de pessoas que pudessem instruir alguém, ainda assim havia uma escassez de pais espirituais na igreja. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando na igreja de Coríntios. E nós não podemos, queridos, viver debaixo só de instrução, de ensinamento, de conhecimento, sem viver debaixo de um espírito de relacionamento. O apóstolo Paulo, em este termo tão lindo, falando sobre isso, ele traduz isso de uma forma muito simples. O que é isso? É um profundo sentimento de afeto pessoal, de uma responsabilidade de ajudar essas pessoas a obter um desenvolvimento espiritual verdadeiro. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nós não precisamos de muito conhecimento, nós não precisamos de muitos tutores, muitos mentores, tantas informações. Nós precisamos de ter um vínculo de paternidade, de relacionamento, de cuidado. Cuidar dos nossos discípulos como filhos espirituais. No entanto, nós não vamos falar sobre isso. Isso aqui é para a próxima ministração. Nós vamos entrar nisso. Que embora a gente tenha muitos mestres, nós temos poucos pais. Esse é o próximo assunto que nós vamos entrar. Temos poucos pais. Temos muitos mestres e poucos pais. Muitos instrutores e poucos pais. Muitos mentores e poucos pais. Gostaria de pedir a você, por gentileza, se colocar de pé juntamente comigo. Eu quero orar neste momento. Talvez muitos aqui já tenham uma compreensão muito forte sobre isso. Talvez alguns não. Talvez aqui presente ou nas nossas redes sociais você esteja nos ouvindo. Eu gostaria de orar para que esse espírito dessa paternidade espiritual, queridos, pudesse ser entranhada dentro de nós. Eu ser um filho espiritual, onde eu tenho um coração ensinável, um coração moldável, um coração submisso a Deus, a minha liderança, mas também orar para que eu seja um pai espiritual, que tenha uma responsabilidade de cuidar dos filhos espirituais, como um pai natural, biológico, cuida bem de um filho. Vamos orar. Pai, nesta manhã, neste lugar, diante do Senhor, nós estamos aqui como família, uma família de aliança. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Seu cuidado para conosco. Estamos nos expondo, Senhor, nesse ano da conquista, nesse ano de um reino inabalável, nesse ano, Senhor, em que nós vamos brilhar a luz de Cristo, vamos exalar o perfume de Cristo. Neste ano, Senhor, em que a água viva, ela vazará deste vaso de barro, cheio de defeitos, mas que com essa água, Senhor, tocará muitas pessoas, e muitas sementes vão germinar, muitas sementes que nós vamos plantar, nós vamos colher. Nesta manhã nós estamos aqui, Pai, declarando que essa paternidade espiritual, essa cobertura espiritual, ela venha cobrir as nossas vidas, Senhor. Nós vemos hoje, Pai, e eu não sou contra, Senhor, grandes igrejas, até porque nós estamos debaixo de coberturas de grandes igrejas. Na próxima semana mesmo, Senhor, estaremos vivendo e visualizando uma igreja que existem mais de 200.000 pessoas naquele lugar. Mas, Pai, muitas vezes nós nos escondemos diante de tantos desafios que Deus tem para nós como filhos e pais espirituais, dentro de tantas grandes igrejas, Senhor. E ali nós ficamos escondidos, não somos pais, não somos filhos espirituais. Ah, Deus, traz essa consciência dessa aliança, dessa responsabilidade em nosso coração, dessa paternidade espiritual, de sermos cuidados, de estarmos em aliança, em compromisso, Pai. Onde os nossos filhos espirituais, aqueles que nascerão das nossas entranhas, através da oração, através do jejum, através da nossa renúncia, que essas pessoas, meu Deus, elas possam ser cuidadas. E não, Senhor, como um filho que nasce e é deixado, Senhor, para a sorte. Não, nós somos pais espirituais
mães espirituais que geram os filhos espirituais através da oração e cuidam desses filhos espirituais até que eles se tornem maduros para que eles também sejam pais e mães espirituais. Senhor, nós declaramos essa consciência sobre as nossas vidas nesta manhã, em que todos nós neste lugar, Senhor, estejamos debaixo dessa paternidade, desse cuidado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela sua graça, muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua fidelidade para conosco, Senhor. Te agradecemos por cada irmão que está aqui, por aqueles que nos acompanham nas redes sociais, por aqueles que estão viajando, Senhor, ainda nestes últimos dias de férias. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Pastor Miquil, por favor. Glória a Deus.